Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar sobre Michel Foucault. O meu tema é Verdade e Genealogia da Crítica, tá bom? Então, eu começo lembrando que Foucault foi um filósofo francês que viveu entre 1926 e 1984. Foi um especialista no debate sobre discurso e poder. Eu estou trabalhando com um livro chamado Discurso e Verdade, cujo subtítulo é Conferência sobre a Coragem de Dizer Tudo. É uma edição em espanhol, publicada em Buenos Aires pela Século XXI, publicada em 2017. Esse conjunto traz as conferências de Foucault de Grenoble, de 1982, e Berkeley, 1983. Muito bem, então o que eu vou falar tá na conferência de Berkeley, né, de 24 de outubro de 1983. Então, vamos lá, o Foucault vai fazer, pelo menos nesse trecho que eu trabalho aqui dessa conferência, uma genealogia, ou vai ensaiar uma genealogia da atitude crítica, né? Então ele diz assim, mas ao fazer análise do conceito de parresia, né? A palavra parresia significa coragem da verdade, né? Então, ao fazer análise do conceito de coragem da verdade, também gostaria de esboçar uma genealogia do que poderíamos chamar de atitude crítica na nossa sociedade, né? Quer dizer, ele vai dizer o seguinte, né? A questão que ele levanta é quem tem o direito de fazer a crítica, quem tem o direito de interrogar, de questionar, né? E ele diz assim, bom, existem diversas figuras, né? Ele diz assim, em uma sociedade, quem está qualificado para dizer a verdade, a quem se considera capaz de dizer a verdade? Quem é aquele cujas palavras passam a ser palavras de verdade e que são aceitas como tais? Poderíamos dizer que em nossas sociedades há 4 papéis diferentes para o qual se diz a verdade. Ele vai citar essas figuras, né, e vai então comparar cada uma dessas figuras com a figura do parresiasta, do praticante da coragem da verdade. Então ele diz, existe a figura do profeta, a figura do sábio, do professor e do parresiasta, né, do praticante da coragem da verdade. Então ele vai começar então a fazer essa comparação. Então ele diz assim, para começar, o parresiasta se diferencia do profeta, no sentido de que ele não fala em nome de outro, mas no seu próprio nome, né? Então ele está dizendo o seguinte, o profeta, né? O que é o profeta? Se você for pegar, inclusive a própria literatura bíblica, né? Pegar aquilo que a gente chama no Ocidente de Antigo Testamento, né? Você pegar os livros proféticos, você vai perceber que nos livros proféticos existe uma expressão recorrente, né? Assim diz o Senhor. Então você pega lá o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, quando ele vai interpelar o povo, vai interpelar o rei, vai interpelar o sacerdote, ele não chega e diz, olha, eu não concordo com o que vocês estão fazendo. Ele chega e diz, assim diz o Senhor. Quer dizer, ele é o portador de uma palavra que não pertence a ele. Ele fala em nome de Deus. E o que o Foucault está dizendo aqui é muito simples. Ele está dizendo que, diferentemente do profeta que fala em nome de outro, fala em nome do sobrenatural, fala em nome de Deus, o parresiasta fala no seu próprio nome. Lembra que a gente já definiu em outros vídeos a coragem da verdade, a parresia, como sendo a atitude de alguém chegar e dizer aquilo que ela pensa, né? Quer dizer, a parresia é uma coincidência entre o dito e aquilo que se crê, né? Foi título, inclusive, de vídeos anteriores, né? Então, se ele diz aquilo que crê, aquilo que ele está dizendo está dentro dele. E ele fala em seu próprio nome, diferentemente do profeta que fala em nome de um outro. Depois ele diz, olha, o parresiasta se distingue também do sábio. Ele diz assim, já que este, né, o sábio, o parresiasta não se vê obrigado a dizer aos outros o que sabe, né? Sabe no sentido de ser o detentor de uma sabedoria, né? Quer dizer, o parresiasta não defende uma sabedoria. O parresiasta defende apenas a coincidência entre aquilo que ele pensa e aquilo que ele diz, né?
Então, a figura de um sábio, uma sábia, né? Se você pegar de novo, se remeter, por exemplo, à literatura bíblica, aquilo que no Ocidente a gente chama de Antigo Testamento, uma pessoa sábia é qualificada como uma pessoa que sabe fazer algo, né? Alguém que detém um know-how, né? Para usar a expressão contemporânea, um saber fazer algo, né? E o parresiasta não é alguém que sabe fazer algo. O parresiasta é tão somente aquela pessoa que diz aquilo que pensa, aquilo que está nela é o que é dito, né? Coincidência entre o que se crê ser a verdade e aquilo que é enunciado, aquilo que é dito, aquilo que é falado, né? Então ele não aspira deter uma sabedoria, ele não aspira persuadir o outro em função de uma sabedoria reservada interiormente. Ele simplesmente diz aquilo que é, aquilo que pensa, né? É simples assim. E depois ele contrapõe finalmente a figura do parresiasta e a figura do professor, da professora, né? Então ele diz, e para terminar, creio que o parresiasta é diferente do professor, porque este, como muito bem vocês sabem, não necessita ser corajoso e não se expõe a risco algum quando ensina. Ou, claro que um professor pode eventualmente se tornar um parresiasta, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, né? Eu nasci na década de 60, então comecei a frequentar a escola na década de 70, no auge da ditadura civil-militar do Brasil, aqui, e eu me lembro que às vezes, quando criança ou quase adolescente, fazia pergunta aos meus professores e eles diziam, olha, você me desculpa, mas isso aqui eu não posso responder, né? Eu não entendia muito bem por que eles diziam que não podiam responder, mas a gente sabe que determinados pontos de vista, quando expressos em sala de aula, expunha essa pessoa a um risco, inclusive risco de perder o trabalho, mas podia ser um risco extremo, né? A gente sabe de histórias de pessoas que foram exiladas, né? Foram torturadas e coisas do tipo, né? Claro que eventualmente alguns professores se expunham a esse risco, e a gente sabe de muitos professores que foram exilados durante o período da ditadura civil-militar, né? Então, em tese, um professor é um professor, um parresiasta é um parresiasta. Claro que, eventualmente, em algum momento, essas duas figuras podem coincidir no sentido de que alguém que tem a função de professor numa escola pode se tornar também um parresiasta, né? Recentemente a gente viu isso, muitos professores sendo vigiados, muitos professores sendo coagidos a não dizerem, né? Ou mesmo na atualidade, muitos professores que não podem dizer aquilo que pensam. Então esse professor eventualmente pode se tornar um parresiasta e se expor ao risco, né? Entender que é mais importante dizer o que ele pensa do que dizer aquilo que é conveniente para poder preservar o seu trabalho, né? Mas o que o Foucault está querendo dizer aqui é fazer uma definição da função parresiástica, né? Quer dizer, a função daquele que diz a verdade, através do contraste com outras figuras. Quer dizer, basicamente o que ele quer dizer, a partir desse trecho da conferência, é que um parresiasta não é um profeta, ele não é um sábio e não é um professor. Eventualmente qualquer uma dessas figuras pode se tornar um parresiasta, mas a rigor essas figuras se distinguem, né? Bom, é isso que a gente tem para o momento, né? É relativamente simples, mas é bastante importante isso que está sendo colocado pelo Foucault aqui, né? A gente vai continuar expondo essas questões do pensamento de Foucault, essa relação entre saber e verdade, né? Discurso e verdade, e a gente vai expor isso e tratar disso em outros vídeos. Espero te encontrar lá. Um abraço!